Fala, rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e eu queria conversar com vocês hoje sobre o seguinte. Tô falando aqui no dia seguinte da vitória do Fluminense diante do Madureira, estreia do Campeonato Carioca, lá no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, para quase 3 mil pessoas presentes. Os ingressos foram esgotados, né? A torcida comprou tudo que tinha disponível. Eu, inclusive, não fui porque eu não consegui comprar ingresso. Procrastinei, deixei para a última hora e tal. Última hora que eu digo 24 horas antes do jogo, né? E acabei não conseguindo comprar o meu ingresso. O Fluminense venceu o Madureira por 2-1, um gol e uma assistência do John Kennedy. Sonho ou realidade? O Fluminense teve como destaque no jogo de ontem diversos meninos da base que a gente pedia para serem utilizados ano passado, para terem mais oportunidades e nunca tiveram. Como, por exemplo, Fidelis, na lateral direita, que para mim foi muito mais do que um lateral no jogo de ontem. Foi quase um ponta. Né? Para mim, o Fidelis foi muito mais incisivo do que o próprio Riquelme Felipe, que teve bons momentos no jogo também. Mas o Fidelis eu achei muito mais incisivo. O próprio Wallace Davi, no meio-campo, que a gente não tinha visto jogar ainda, mostrou que tem qualidade, que tem potencial, que pode crescer muito no time do Fluminense. Depois, no segundo tempo, Matheus Reis e Agner entraram muito bem. Matheus Reis participando, inclusive, do gol do John Kennedy, né? Dando assistência pro gol do John Kennedy. E aí eu fico pensando o seguinte, será que nós estávamos errados quando a gente pedia esses meninos ano passado? Tem o Lescano também, né? Que tem 21 anos de idade apenas. Não é um moleque de Xerém, mas é um menino, tem 21 anos de idade só. Às vezes a gente fala do Lescano como se ele fosse experiente, né? Eu mesmo já me peguei pensando no Lescano com 25, 26 anos de idade. O Lescano tem 21 anos de idade. Entrou numa lista ano passado, um site especializado em futebol na Inglaterra. O Lescano estava no top 10 dos camisas 10 sub-21 do mundo. Então você pega todos os camisas 10 do mundo com idade até 21 anos, do mundo inteiro, o Lescano está no top 10 dessa lista. E ano passado foi escanteado para Lima, Nonato. Até o Martinelli jogou de 10 e o Lescano não era utilizado. O Lescano jogou ontem, participou, só ele deu 4 finalizações no gol. Além do gol que ele marcou, ele deu mais 3. Ou seja, é um camisa 10 que pisa na área, tem presença, sabe finalizar. Só que eu fico pensando aqui, peguei pensando acordando hoje de manhã, será que esse nosso sonho de ver esses meninos serem utilizados, mais utilizados durante o ano, e eu não tô falando nem de serem titulares não, tá? Eu tô falando serem utilizados. Será que esse sonho não vai virar um pesadelo em breve? Porque, por exemplo, Matheus Reis. Matheus Reis entrou. Esse garoto, eu considero ele de extrema qualidade, com potencial gigantesco. Ano passado ele teve uma lesão gravíssima, ficou mais de um ano fora. Por isso que ele não foi aproveitado ano passado. Eu, particularmente, acho o Matheus Reis até melhor do que o Riquelme. Acho o Matheus Reis um fenômeno. Tem tudo para arrebentar a boca do balão. Mas ele joga pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo nós temos Canóbio, Soteldo, Keno, Santiago Moreno, todos esses jogando pela esquerda. E depois vem o Matheus Reis. Será que o Matheus Reis vai ter oportunidade? Será? Conhecendo o Zubeldia, o histórico que o Zubeldia tem utilizando meninos da base, será que ele vai ser utilizado? Fidelis. Fidelis vai ser opção tendo Samuel Xavier e o Guga com 4 anos de contrato renovado? Será que o Fidelis vai ser utilizado? E o Agner? O Agner, então, eu já acho que o Lescano não vai ser utilizado, porque você tem Lúcio Acosta e tem Ganso. Aí depois vem o Lescano, aí depois o Agner. Será que ele vai ser utilizado? John Kennedy ontem fez uma grande partida, Dezão? Não, não fez não. Não fez não. Apesar da assistência do gol marcado, ele não fez um grande jogo. Inclusive, antes dele marcar o gol, eu aqui estava fazendo react, e você, que por um acaso estava no react comigo, nós estávamos pedindo a saída do John Kennedy para a entrada do Lelê. Eu falei assim, eu não acredito, cheguei a falar no react, eu não acredito que eu vou falar isso. Nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida. Mas já que o Fluminense está cruzando a bola na área, é melhor tirar o John Kennedy e botar o Lelê. Pelo menos o Lelê é grandalhão, né? De repente consegue enfiar o gol de cabeça ali e marcar o gol da vitória. Mas o John Kennedy mal fez um gol, deu uma assistência e ia dando a segunda assistência.
a terceira participação dele em gol, que seria um golaço do Fidelis, com direito a drible da Vaca e o escambau. Só que ele adiantou um pouquinho, o goleiro saiu e defendeu. Ia ser um golaço de placa. Então o John Kennedy ontem ele poderia tranquilamente ter saído de campo com 2 assistências e 1 gol. E o John Kennedy ano passado foi reserva o ano todo para o Everaldo, que não faz um gol desde o dia 2 de agosto. Então, será que é tão difícil assim? Será que só nós, torcedores, que enxergamos que o Fluminense tem que dar um basta em ficar utilizando jogadores medíocres, jogadores em fim de carreira, jogadores sem condição física, ao invés de utilizar esses meninos com potencial gigantesco? Eu estava vendo hoje que saiu uma notícia que o Palmeiras já recebeu uma proposta de um clube italiano pelo Alan. Eles têm um jogador lá, um menino chamado Alan, se você não conhece. 35 milhões de euros. E o Palmeiras negou, acho que é o Napoli, e pretende voltar com uma proposta maior. Porra. O Palmeiras em 2024 vendeu o Hendrick, em 2025 vendeu o Estevão, em 2026 surgiu o Alan. Tudo vendas gigantescas. Tudo vendas de 40, 50, 60 milhões de euros. Até mais, se bobear. Não lembro de cabeça ao certo. Por quê? Porque o Palmeiras utiliza os seus talentos. Mesmo sendo um time com dinheiro, mesmo sendo um time com potencial de contratar, o Palmeiras não deixa a sua base de lado. 2025 foi o ano que o Fluminense menos utilizou a base. Praticamente só o Riquelme teve chance. Fidelis jogou 2, 3 jogos e acabou. E mais ninguém. E não adianta botar nessa conta aí Martinelli, John Kennedy. Esquece. Esses aí são moleques de Xerém, mas já estão lá 4 anos, 5 anos no time profissional. Eu tô falando de meninos, 18, 19, 20 anos. O próprio Lescano e o Lavega, que foram contratados, são jovens, foram contratados para chegar e resolver o nosso problema no início do ano passado, foram também escanteados, não tiveram oportunidades. O Lavega, inclusive, foi emprestado ao Coritiba. O Lescano ficou, ainda bem. Mostrou potencial ontem, mas aí eu pergunto a você. Lúcia Costa é o titular, o Ganso tá ali. Será que o Lescano vai ter oportunidade? Ou vai ser escanteado de novo, ou vai ser emprestado, ou vai ser vendido? Eu queria muito ver o Mário... Mário não, né? O Mário também, o colaborador Mário, a gente não sabe ainda. No momento que eu gravo esse vídeo, nós não sabemos a função do Mário. O Matheus vai dar uma entrevista amanhã de manhã, deve explicar pra gente qual é a função do Mário. Mas eu queria muito que o Matheus colocasse em prática um discurso do Mário de 2, 3 anos atrás, que ele queria que 1 a cada 3 jogadores do Fluminense fosse um moleque de Xerém. No elenco, né? No elenco. Que de 20 a 30% do elenco do Fluminense fosse composto, acho que ele falou 30%, fosse composto por moleques de Xerém. No elenco e no time principal também. Daquele time que ganhou a Libertadores ali, nós tínhamos o Alexander, nós tínhamos o Martinelli, nós tínhamos o John Kennedy. Me lembra aí. Era isso, né? Alexander, Martinelli e John Kennedy. Ou seja, 3. 3 de 11. Então, um pouquinho menos do que esse percentual. Mas tínhamos. Time que terminou o ano passado, quantos moleques de Xerém tinha? Só o Martinelli, pô. Mais ninguém. Eu queria muito que em 2026 o Fluminense pudesse dar mais oportunidades para esses garotos. Foi só o primeiro jogo, foi contra o Madureira, um time bem fraco tecnicamente também, né? Num campo ruim. Precisamos ver mais desses garotos, mas a primeira impressão é que sim, eles têm muito potencial para nos ajudar ao longo da temporada, mas eu fico com temor, de verdade, que essa esperança, essa expectativa que a gente possa estar criando vá por água abaixo assim que o time principal retornar e a gente vê esses garotos sendo escanteados e nem relacionados para o banco de reservas serem, como foi a nossa realidade ano passado, né? Que o Zubeldia possa fazer diferente esse ano, que o Fluminense possa fazer uma limpa nesse elenco. Tem jogador ali que não tem condições mais de vestir a nossa camisa. Se já foram úteis um dia, hoje não tem mais condições, na minha opinião. Que acabam ocupando uma vaga, eles ocupam um espaço na folha salarial, ocupam uma vaga no elenco e no banco de reservas, uma vaga essa que poderia ser desses meninos aí com um potencial gigantesco para crescer, mostrar, nos ajudar dentro de campo. O Fluminense posteriormente vendê-los por milhões de euros, mas isso acaba não acontecendo porque simplesmente eles não jogam. E na receita do Fluminense, no orçamento do Fluminense para o ano, tá lá, 100 e poucos milhões. Todo ano tem, né? Esse ano acho que não saiu ainda. Mas sempre tem lá, 100 e tantos milhões de vendas de jogadores. Como é que você vai vender um talento se você não bota ele para jogar?
Aí fica complicado, né? Então, Zubeldia, que você possa mudar a sua mentalidade esse ano, 2026. Confiamos em você, confiamos no seu trabalho. Eu sei que você está afastado, cuidando da saúde e tal, mas o Zubeldia é o comandante daquilo tudo ali, né? Ele, no final das contas, é ele que vai decidir. E que possa usar. Chega de Everaldos, de Soteudos, de Otávios, de Igor Rabelos, de Keno. Cara, adoro o Keno, ídolo pra mim do Fluminense. Vou ter o bonequinho dele na minha coleção aqui de mini craques que eu tô montando do time do Fluminense. Faço questão de ter o Keno aqui. Mas não dá mais, né? Em pleno 2026, você tendo um Matheus Reis, puro suco, cheio de vitalidade, energia, jovialidade, testosterona lá no alto. Você vai usar o Keno já num declínio, fim de carreira? Porra, pelo amor de Deus, né? Enfim, essa é só a minha opinião, tá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, se você concorda, se você discorda, não tem problema nenhum. Quero saber qual a sua opinião. A minha é essa. Qual é a sua? Escreva aqui nos comentários, tá legal? Fique com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores.